Expo Cannabis Brasil apresenta, com o tema Políticas Públicas para uma Regulamentação Popular de Cannabis Medicinal no Brasil. Esse é o tema que vamos trazer agora algumas autoridades. Diretor da terceira diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, iniciou seu mandato em 2020, atuando na estruturação das regras de fronteiras a cargo da agência durante a pandemia de Covid, bem como na implementação de políticas voltadas ao enfrentamento da indisponibilidade e desabastecimento de medicamentos e insumos na área de saúde. Convidamos para compor o dispositivo o senhor diretor Alex Machado Campos. Bom, vamos aqui. Em seu terceiro mandato como parlamentar, é autor da Lei do Estado de São Paulo, número 17.618, de 2023, que conclui a cannabis medicinal no Sistema Único de Saúde. Propositura pioneira e inovadora que deve servir de referência para outras assembleias legislativas pelo país. É membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e Redação sob o principal colegiado da Assembleia Legislativa de São Paulo. Coordena as frentes parlamentares de cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Convidamos com vocês o advogado e deputado estadual, doutor Caio França. Agora também presidente da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, diretora da Associação Mães Conhas, fisioterapeuta, fisiologista e pesquisadora em desenvolvimento humano, cultivadora e membro da Articulação Nacional das Marchas da Maconha. Convidamos a doutora Ângela Aboim. Psicólogo, mestre em saúde pública pela Escola Nacional da Fundação Oswaldo Cruz, secretário executivo do Programa Institucional sobre Política de Drogas, Direitos Humanos e Saúde, da presidência da Fundação Oswaldo Cruz. Convidamos o mestre Francisco Neto. Médica psiquiatra com experiência em medicina canabinoide desde 2014, mestre e doutor em ciências, especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo, fundadora da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, criadora do projeto Mulheres e Mães Jardineiras. Convidamos a doutora Eliane Nunes. Agora o economista, administrador de empresas pela FGV, economia pela Universidade do Estado do Michigan, nos Estados Unidos, e professor universitário em Stanford, na Califórnia. Nasceu em São Paulo, um dos políticos mais conhecidos do Brasil, por seus 43 anos de vida pública e por ter atuado como deputado federal, senador e vereador da cidade de São Paulo. Em 2016, recebeu o título de doutor honoris causa por seu persistente empenho pela instituição de renda básica de cidadania incondicional e universal, no Brasil e em todos os países. Senhoras e senhores, com vocês, Vossa Excelência Doutor Eduardo Suplicy.
Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Caio, por gentileza. Por favor. Vamos aguardar o Dr. Cristiano Marona, que está logo a caminho. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui. Orgulho muito grande em poder estar participando dessa primeira atividade da Expo Cannabis aqui no Brasil. Saudar toda essa mesa ilustre aqui, com minhas amigas Ângela, doutora Eliane, meu parceiro Francisco. E peço uma salva de palmas de novo para o nosso papito Eduardo Suplicy. Queridíssimo e que tem me ensinado muito lá na Assembleia Legislativa. Estou tendo a honra de poder conviver com ele na Assembleia. E falei para ele que votei muito nele e agora estou tendo a oportunidade de poder votar junto com ele alguns projetos. Eu vou ser breve aqui na minha explanação, até para poder cumprir o nosso tempo aqui que foi apresentado pelo cronograma. É claro que o que chama mais atenção é a lei que nós conseguimos aqui em São Paulo, de forma inédita, sancionar, que é a lei que inclui a cannabis medicinal no SUS. Uma lei que nós trabalhamos muito para poder aprová-la. Eu protocolei ela em 2019, depois de uma grande audiência pública que eu fiz, motivado sempre por uma mãe, a Neide, que é mãe do Vitor, que é um rapazinho maravilhoso que tem síndrome de West, é lá do meu trecho, lá da Baixada Santista. E depois de conhecer um pouco da história dela e dele, claro, ela me falou que depois de tentar várias vezes o medicamento, foi só depois de conseguir pela justiça que o Estado fornecesse esse medicamento. E aí, aquilo me chamou a atenção, eu desconhecia, já estava no meu segundo mandato, Suplicy, mas eu desconhecia que o Estado de São Paulo, mesmo pela justiça, fazia o fornecimento desses medicamentos. E aí eu fiz uma audiência pública achando que eu ia ajudar outras mães que desconheciam do tema. E aí foi quando o responsável pela farmácia de alto custo me falou que estava dificultando o acesso dos pais porque precisava de atualização jurídica, que exigia que a cada 3 meses aquela família buscasse, né, uma decisão judicial. E eu achei aquilo um absurdo, e durante a audiência ele falou: olha, deputado, falta uma lei aqui em São Paulo que ampare esses pais a buscarem esses medicamentos pelo SUS. Aí a gente vai facilitar. Pois bem, e aí foi quando, em 2019, a gente apresentou o projeto de lei, que era o PL 11.180, que se transformou depois de sancionado. Está aqui a tramitação dele, que não foi fácil. Foram longos 3 anos e meio trabalhando por esse projeto. Na CCJ, que é a comissão que o Suplicy conhece tão bem, que é a principal comissão da Assembleia, foram 2 anos, 25 pedidos de vistas, sem que nenhum deputado que pediu vistas mudasse uma vírgula do meu projeto. Eles só queriam atrasar o avanço do projeto. E eles faziam o seguinte: eles modificavam o membro titular naquela reunião para poder gastar uma vista nova. Então eu tive que lutar contra vários parlamentares, no bom sentido da palavra, e utilizei, muitas das vezes, com a permissão dos pais e das mães, está aqui a Cidinha, que me ajudou muito nessa luta, mostrando os exemplos deles. Porque foi assim que a gente conseguiu avançar, inclusive convencer uma parte da bancada evangélica, que no final votou comigo, no final de 2022, que está ali, foi quando a gente conseguiu votar na Assembleia Legislativa esse projeto. E aí chama a atenção aqui um momento. Os presidentes das assembleias, isso acontece em qualquer Câmara Municipal, nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional, com a Câmara Federal e o Senado, a mesma coisa. As assembleias são muito presidencialistas. Os presidentes têm um poder muito grande. É dele a decisão de pautar ou não esse ou aquele projeto. E aqui vai um relato. Eu ganhei o presidente da Assembleia quando o pai do presidente da Assembleia, por conta do Alzheimer, passou a usar a cannabis medicinal. Eu acabei ganhando um defensor. Por um lado, claro, eu agradeci, comemorei, mas por outro, eu fico pensando, né? Será que quantos mais presidentes de Assembleia, vereadores, deputados, prefeitos e presidentes terão que ter alguém na família usando esses medicamentos para a gente continuar avançando na pauta? E para concluir ainda sobre esse relato, porque a gente conseguiu aprovar esse projeto na última sessão legislativa de 2022. E aí, claro, o governador já eleito, o governador Tarcísio, que eu não tinha nenhum contato com ele, inclusive apoiei
o Haddad na eleição, e ele sabe disso, mas eu fui lá, com todos os meus argumentos, mostrar para ele o quanto que era importante que São Paulo pudesse estar na vanguarda desse assunto no Brasil. E aí, depois de muitas justificativas, algumas pessoas me apoiando, outras pessoas pedindo para ele vetar esse projeto de lei, o governador confidenciou para a gente também que o sobrinho dele tem síndrome de Dravet e também por esse motivo ele sancionaria o projeto. E mais uma vez está aqui o exemplo de que assim, de uma forma ou de outra, tem o ponto triste disso, de perceber que as pessoas não têm muitas vezes empatia em poder se colocar no lugar do outro sem precisar estar passando por essa dificuldade. O lado bom, se é que tem um lado bom, é que realmente todo mundo está sabendo do assunto. Não tem mais classe social, as pessoas sabem, só desconhece aquele que realmente é hiper, super refratário ao tema. E foi aí que ele sancionou, inclusive numa audiência, numa sessão, né, que a gente fez, numa cerimônia, na verdade, muito bonita, no Palácio dos Bandeirantes. Alguns aqui, que estão aqui presentes hoje, participaram conosco, então a gente ficou muito feliz. Daí em diante, o que acontece? Ele montou um grupo de trabalho para regulamentar essa lei, e é nessa fase que nós estamos. A lei fazia previsão de 90 dias para ser regulamentada. Infelizmente, o governo do estado não está cumprindo com os prazos determinados. Já se passou aí 4 meses, e agora eles se comprometeram que até o final desse mês vão publicar a primeira fase da regulamentação. No grupo de trabalho que ele formou, essas entidades estão todas presentes. E é muito importante que vocês também conheçam quais são as entidades presentes no grupo de trabalho, porque são fundamentais para os próximos passos que nós vamos dar. A gente fala muito em preconceito, e eu sei que tem aqui alguns amigos que são médicos da área da medicina, e muitos têm ajudado, mas eu trago uma notícia também preocupante. É na área da medicina que também mora um dos principais pontos de preconceito. Boa parte das sociedades especializadas da medicina, que faz parte do grupo de trabalho nosso hoje, cria muitas dificuldades para a gente poder defender, para poder, na verdade, publicar aquilo que eu, Cidinha, Suplicy e tantas outras pessoas defendemos no grupo de trabalho, que não tem que ter essa ou aquela patologia. Tem que ter a liberdade do médico em prescrever o medicamento para aquele que ele sabe que faz bem o medicamento. Mas, infelizmente, não é essa a realidade. E, por várias vezes, quem também tem, de alguma forma, atrasado um pouco esse nosso movimento, é também os médicos e principalmente as sociedades especializadas que fazem parte. E está aqui elas, depois esse slide vai ficar à disposição aqui para o pessoal da Expo Cannabis poder entender, e para que vocês possam me ajudar a cobrar também, para que cada um deles possa, pelo menos, pelas suas opiniões, poder se manifestar o porquê, por exemplo, que não vai entrar autismo no primeiro movimento, o porquê que não vai entrar tantas outras patologias que poderiam entrar e que nesse primeiro momento não vai entrar, nem mesmo epilepsia, por exemplo, que é algo que na nossa compreensão já está muito evoluído para poder entrar, nessa primeira fase da regulamentação ainda não vai entrar. Agora, vamos falar de coisa boa também, até porque tem aqui universidades, as universidades todas elas fazem parte, Unicamp, USP, Unesp, Unifesp, estão presentes no grupo de trabalho. E, por várias vezes, não posso generalizar aqui, mas nem todos estão presentes com a assiduidade que o tema merece, com a urgência que o tema merece. Eu sei que todo mundo é super atarefado, mas eu entendo que na medida em que você se compromete a participar de um grupo de trabalho, é sinal de que você também quer ajudar, quer colaborar, quer entender, mas infelizmente não é isso que está acontecendo. A gente separou esses 5 grupos aqui, que foram os grupos que depois do grupo de trabalho formado, ele separou nessas 5 áreas de análises de patologias que pudessem ser atendidas nesse primeiro momento, e aí para ser objetivo já, o que vai acontecer? Agora, nos próximos dias, eu estou aqui na expectativa, cobrando junto com o Suplicy para que ele possa publicar o quanto antes, vai publicar aquelas 3 patologias inicialmente, síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Isso está definido, só falta ele publicar.
tem uma pressão muito grande já nossa para que ele possa publicar na próxima semana. Espero que o secretário e o governador cumpra esse compromisso conosco de poder já publicar agora. E a parte boa é que dor crônica, que vai atender um leque muito grande de pacientes aqui no estado de São Paulo, é a segunda fase da nossa regulamentação. E aquelas dores ali, dor nociplástica, dor neuropática, dor intensa, dor nociceptiva e refratariedades, estarão contempladas na segunda fase da regulamentação. Então, eu penso que, claro, eu gostaria de não estar especificando essa ou aquela patologia para vocês aqui. Mas, de alguma forma, eu não posso deixar de comemorar também, porque cada passo que a gente dá em relação a esse tema, eu penso que são passos importantes. Tanto que, após a nossa lei, Suplicy, ser sancionada aqui em São Paulo, outros 20 estados da federação protocolaram projetos idênticos ao nosso. Senador Paulo Paim, amigo do Suplicy, protocolou um projeto idêntico ao nosso no Senado Federal. Então, é um caminho que não vai ter retrocesso. Nós só vamos avançar em relação a esse tema. Finalizando aqui a minha apresentação já, dando sequência, eu protocolei esse novo projeto, que é a minha nova disposição de perturbar a cabeça dos meus colegas, no bom sentido, de conseguir avançar, que é permitindo que as universidades públicas aqui de São Paulo, USP, Unicamp, Unesp, e os institutos vinculados, leia-se, FURP, IAC e tantos outros, Butantan, que recentemente foi tão importante nesse processo de pandemia que a gente vive. Por que não eles produzirem esses medicamentos, plantarem e produzirem esses medicamentos? Porque muitos dos argumentos que foram usados contra o meu projeto lá atrás era: isso é muito custoso. Bom, primeiro, quanto custa uma vida? Não tem preço, mas ainda que seja, então vamos nós, enquanto Estado, produzir um medicamento de qualidade e distribuir para as pessoas. Por que não? Para não precisar ficar comprando. Eu também defendo isso. Só que estou dando aqui a chance da gente poder evoluir aqui enquanto Estado e, eventualmente, enquanto federação também. Fechando a nossa apresentação, já compartilhando aqui com o meu amigo, e nesse caso, vice-coordenador Suplicy, nós montamos... Eu coordeno a Frente Parlamentar de Apoio à Cannabis Medicinal e ao Cânhamo, para poder fomentar o tema, trazer especialistas, conversar com famílias, convencer colegas deputados que desconhecem do assunto, ou que têm eventualmente algum preconceito por desconhecimento, para a gente não poder usar outras palavras. E além de poder fazer audiências e promover esse debate, a gente teve a ideia, já está em prática, de financiar projetos sem fins lucrativos através de emendas parlamentares. Dia 29 de setembro agora, nesse mês, encerra o prazo para as associações canábicas, universidades, pessoas jurídicas diversas, ONGs, OCIPs, prefeituras e tantas outras, protocolarem projetos nesse edital de emendas que está aberto, R$500 mil esse ano, nós vamos disponibilizar, tanto eu quanto o Suplicy, para poder financiar e demonstrar, mais do que financiar, que já é muito importante, eu penso que quando o Estado usa recurso público para poder democratizar o acesso, é o sinal principal de que esse assunto não vai ter retrocesso. Então, quero também aproveitar esse momento para poder pedir vocês me ajudarem, através do site, esse site aqui no finalzinho, aqui embaixo, FP de Frente Parlamentar, cannabis com 2ns.com.br, é o site, é muito fácil, a gente fez um edital muito simples. Ah, Caio, eu sou médico, pessoa física, eu posso? Eu não consigo financiar projetos de pessoas físicas. Façam parcerias, tem tantas associações organizadas no estado de São Paulo, para poder abraçar um projeto de um médico, de um cultivador, enfim, de um ativista. E eu não estou falando só de democratizar através do plantio. Eu quero também, eventualmente, poder custear, por exemplo, que a gente possa capacitar os médicos da rede pública, que talvez ainda não tenham conhecimento do assunto, entre tantos outros assuntos que a gente pode fazer pela frente parlamentar. Então, aproveitar esse momento para poder também divulgar. Até o dia 29, a gente encerra os prazos, tá? Que me permita, a Ângela faz parte do... Para eu e Suplicy não ficarmos, a gente com a responsabilidade de definir quem vai receber esse recurso, nós montamos um conselho deliberativo com vários especialistas e ativistas da área que vão definir quais entidades receberão esses recursos
ainda esse ano. O calendário é esse, mas a principal data que vocês têm que guardar é isso. Dia 29 de setembro é o prazo final. Qualquer dúvida, naquele e-mail a gente esclarece a respeito de dúvidas sobre o edital. No mais, galera, é isso. Quem puder também e tiver algumas informações, dúvidas, sugestões a fazer, eu me coloco à disposição. Eu posso garantir que eu estou muito feliz com o movimento que nós estamos fazendo aqui de São Paulo. E eu sei que São Paulo tem, sim, uma capacidade de mobilização nacional muito grande. Tudo que acontece aqui, de alguma forma, acaba repercutindo muito no Brasil. E, sem dúvida, a vida não espera. Viva a cannabis. Obrigado pela oportunidade aqui. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Caio. Antes de passar a palavra, vamos dar as boas-vindas ao Dr. Cristiano Marona. Advogado, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade Federal de São Paulo, autor do livro Lei de Drogas Interpretada na Perspectiva da Liberdade, diretor da plataforma Justa, membro da Rede Reforma e do coletivo Repensando a Guerra às Drogas. Doutor Cristiano, como moderador, passo a palavra para você. Obrigado, meu caro amigo André. Boa noite a todas e todos. Peço desculpas pelo atraso. Eu estava um compromisso ontem em Brasília, no CNJ, hoje em Belo Horizonte, com o Repensando a Guerra às Drogas. E é um prazer estar aqui ouvindo e participando dessa audiência, né, desse debate. O Caio foi o primeiro a falar. Acredito que o segundo agora seria quem? Quem? Suplicy. Perfeito, ótimo, excelente. Temos a Ângela e a Eliane, vocês... Então, Ângela, por favor, você tem a palavra. Alô? Tá funcionando, né? A gente tenta ser ousado. Acho que hoje vai dar certo. Obrigada a todos. É até um pouco assustador aqui essa plateia, né? Muita gente. É um assunto muito importante, né? Obrigada, Suplicy, pela deixa gentil do senhor, né? Por esse momento. Bom, meu nome é Ângela Boim. Eu sou uma mulher antiproibicionista. Me descobri assim nos últimos anos pela necessidade da vida, né? Pelas lutas e pelos amparos que eu passei a receber também e das pessoas que foram me ensinar sobre direito público, sobre o direito criminal também, sobre o direito penal, e eu tive que aprender isso na raça, sendo perseguida, sofrendo o meu processo de criminalização, de tráfico, e também entendendo o quanto é importante o acesso democrático à cannabis, né? A maconha, e nesse caso a maconha no quintal, né? Mas essa evolução de uma conquista pessoal, junto com tantas outras conquistas pessoais que estão aqui presentes no auditório, elas se somaram e começou a surgir um movimento novo aqui no Brasil, que é um movimento associativista de cannabis terapêutica, né? De cannabis terapêutica não, de terapêutica da cannabis, ou de acesso democrático à cannabis, simplesmente à maconha. Essa evolução ela trouxe muitos embates, não só sociais, né, mas também embates culturais, embates criminais, embates políticos, né, até mesmo embates com o CFM, com tantos outros órgãos que a gente tem aqui no Brasil que fazem controle de muita coisa, a Anvisa também, né? E nesses embates, o movimento associativista ele foi se fortalecendo e cada associação foi buscando uma forma diferente de encontrar uma saída, de encontrar um caminho, de não só conseguir trabalhar, mas de atender o objetivo, que era garantir essa nova medicina, essa nova terapêutica, esse novo olhar, não só em relação ao uso terapêutico da cannabis, mas a planta em si. Né? E a planta da maconha tem sido criminalizada. Quando a gente pensa no acesso a uma planta, e aqui hoje à tarde a gente teve uma oficina de punks, a gente consegue entender
o quanto as coisas evoluíram e evoluíram para ruim. Hoje, muitas pessoas, pela primeira vez, entenderam que Novalgina é o nome de uma planta. E que o remédio próprio recebe esse nome por conta disso. E o Atroveran também não é um vidro de remédio, é uma planta antes disso, né? Então, a gente vê uma mudança cultural onde uma planta se torna um produto e esse produto é industrializado. Dentro da federação, depois de muitos anos, de muitas discussões, de muito amadurecimento, faz um ano que as Mães Coisas estão à frente, né, da FACT. A gente começou a entender a pluralidade brasileira e a pluralidade do movimento associativista. Não existe uma regra, não existe uma fórmula de acesso, mas existem diferentes caminhos e diferentes necessidades de pessoas, de indivíduos, de pacientes, para ter acesso a essa medicina. A gente vê a medicina evoluir, o conhecimento evoluir, mas as formas de acesso continuam restritas e continuam sendo impedidas. A gente tem aqui políticos, tanto Caio França quanto o Suplicy. Aqui na plateia tem a Boitê, tem a Paola. Acredito que tenham outras pessoas aqui também que são políticos. Eles estão tentando fazer a parte deles. Mas existem diversos impedimentos que fazem com que a gente continue de uma maneira muito atrasada, não tendo o respeito que a gente merece, né? E mesmo o respeito à lei. O próprio Dr. Maruna está aqui, a quantidade de pessoas que você já tirou, né, literalmente da cadeia, por conta de um entendimento que penalizou, né, muitas pessoas, que ninguém mais entende o que é um cultivo medicinal, o que é você plantar na sua casa para fazer uma medicina. Mas você sempre tem uma pessoa para te condenar moralmente e para trazer um olhar de criminalização e muitas vezes até a polícia à porta da sua casa. Então, isso individualmente acontece, no movimento associativista também acontece. Quando a gente fala de questões plurais, de você olhar o Brasil como um todo e entender que existem realidades tão extremamente diferentes, a gente está aqui em São Paulo, é uma realidade urbana enorme, lá em Alto Paraíso de Goiás já é uma realidade turística muito diferente, onde você tem povos diferentes convivendo, quilombolas, você tem calungas, você tem povos originários da terra, né? O Brasil é território indígena. Antes da nossa oportunidade de viver aqui, a terra é deles, né? E eles não têm o devido respeito. E é uma planta que faz parte da medicina da floresta, faz parte dos povos originários, né? Nós estamos trazendo para a nossa cultura e estamos tendo acesso de uma forma criminalizada. Então, essa pluralidade brasileira, ela se reflete nas associações. Então, nós temos aqui associações que fazem uso religioso, nós temos associações que fazem uso para a questão de saúde mental, associações que estão entregando não somente um produto, um óleo, mas um amplo tratamento, né, com clínicas, com cultivos diferentes. A gente tem associações trazendo conhecimento científico, né, não só para os seus associados, mas para a comunidade como um todo, e Brasil afora também. E assim vai, né? E mesmo nessa questão de uso religioso, tem sido um dos assuntos que a gente tem enfrentado mais dificuldade. Nenhum político quer assumir. Nenhum político quer levar isso em consideração ou trazer um olhar de discussão que leve realmente à frente o respeito a religiões que fazem parte também do nosso povo. Então, a gente não tem como falar de acesso democrático sem levar em consideração todas essas questões sociais. E sem levar em consideração também essa necessidade de educação. Perdão. De educação. Então, quando a gente começa a entender na questão da fisiologia e na questão das diferentes tipos de plantas, vocês saem aí pela Expo, tem os estandes de semente, né? E você fala, nossa, quantas sementes existem? Essas sementes são todas industrializadas, né? São todas sementes com melhoramento genético, mas a gente tem as sementes crioulas também. E são plantas que são excelentes e que trazem um resultado muito bom de tratamento. Porque a planta da maconha não se resume a THC e CBD. Ela se resume a uma amplitude que gera vida e que entra em harmonia com o nosso corpo. Levando em consideração todas essas questões e essa necessidade de ser plural e de não se encaixar nessas caixinhas
industriais, as associações estão buscando seus espaços, estão construindo um futuro melhor, aonde elas têm esse alcance. E a gente tem visto muitos bons exemplos. Hoje a federação é composta por 40 associações, existem outras associações, a gente não tem noção de quantas associações existem no Brasil. Existe uma dificuldade enorme, porque quando algumas pessoas falam que existem picaretas, existem pessoas que fazem mau uso, são mal intencionadas, isso realmente existe. Mas quem tem boa intenção não pode pagar o preço por elas. Então, falta regulamentação de respeito, que leve em conta esse respeito aos diferentes tipos de associativismo, para que essas pessoas que têm uma intenção ruim fiquem de fora. Nós somos associações sem fins lucrativos. Se alguém é diretor de associação e tem enriquecimento rápido, a gente já sabe a que se enquadra, né? Então, esse ponto ele tem que ser levado em consideração, e o que a gente precisa é de respeito. Então, depois, se vocês quiserem passar no estande da federação, conversar, existem várias associações lá ajudando na construção desse estande, e vocês vão ver associação de tudo quanto é tipo, até associação com o argentino diretor, né? Mas é gente que veio para o Brasil e que mora em comunidade de pescador. Então, é muito, muito amplo mesmo. A gente já tem associação de quilombolas e de outras pessoas. E a gente preparou um manifesto para fazer a leitura aqui nesse momento, né? E é um manifesto novo. As meninas prepararam um protesto, porque a gente prega dentro das associações também, mesmo os diretores de associação que estão aqui presentes, a gente prega um sistema de cultivo livre. As meninas aqui, o sistema de cultivo que a gente chama de cultivo caipira, né? Então, esse manifesto, eu queria chamar o Derek aqui para fazer a leitura. O Derek, assim como eu, ele é o nosso coordenador de comunicação da federação, e assim como eu, ele também é um homem criminalizado como diretor de associação. Eu sou criminalizada como mãe, ele é criminalizado como diretor de associação. E é uma associação que também tem esse olhar religioso. Então, a gente vai fazer a leitura, eu vou ceder o meu tempo de fala para fazer a leitura e para a gente poder fazer esse manifesto, né? Assim como foi falado, eu faço parte da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. E esse movimento é um movimento de marcha. Pode nos convidar para estar ao seu lado nessa foto? Oi? Você não quer nos convidar para estar ao seu lado nessa foto? Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Criada em abril de 2021, a FACT, Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, surgiu da união de diversas associações que buscam uma mudança em diferentes níveis da sociedade para um acesso democrático e seguro às terapias da cannabis, a manutenção da vida e a saúde. A formação desses coletivos sem fins lucrativos constitui um capítulo significativo na história da cannabis no Brasil e no mundo. Estão presentes em todas as regiões do país e juntas são responsáveis pelo tratamento de cerca de 80 mil pacientes. Apesar de todas as associações federadas serem regulamentadas no princípio do terceiro setor, a maioria não tem amparo legal para garantir o acesso a seus pacientes. O cultivo para fins medicinais ainda é visto como crime em todos os níveis. No quintal dos pacientes, nas pequenas produções associativas e nos níveis industriais. Além da perseguição criminal, ainda existe a perseguição política a pacientes e lideranças deste movimento. Por isso, a FACT promove o diálogo com os poderes legislativo, executivo e judiciário, e tem por desafio a construções de leis e políticas públicas. Apoia movimentos que buscam por justiça e reparação histórica, atuando na educação democrática e cultural da maconha. Sim,
Cannabis é maconha e a FACT ecoa na luta antiproibicionista para defender o direito das associações tratarem seus pacientes com segurança, qualidade e liberdade. Cannabis salva vidas, proibicionismo mata. Obrigada, pessoal. Agradeço muito. O Derek está aqui, ele essa semana, vou falar, né, Derek? Passou aí por mais uma audiência criminal, né? Mais uma audiência criminal, envolvendo a Associação Sou Cannabis. Então, nós precisamos de apoio, e nós precisamos de apoio até mesmo para saber quem é de verdade, quem é de mentira nessa história, porque as pessoas ficam aí em dúvida, mas a gente precisa de uma regulamentação de uma planta com uma certa urgência. E ouvir os cientistas, ao invés de ouvir os tabus e as mentiras e as fake news. Né? São cientistas políticos, sociais, do direito, farmacêutica, né, professora Luciana? Obrigada pela presença. Pessoas tão ilustres aqui presentes. E associações tão maravilhosas, né? A gente tem aqui uma associação que acabou de nascer, o Saci. Tem a Flor da Vida ali, que tem sido referência para tantas pessoas, né? Que tem feito um trabalho tão fantástico. Então, mesmo as Mães Cunhas, que eu faço parte, é tanta luta antimanicomial, são tantas pessoas sendo tiradas de manicômios, de futuros incertos com uma planta, tantas crianças. Então, é um assunto que a gente precisa de pressa. E até eu peço desculpas aí pela intervenção, mas é assim mesmo na audácia, como o Suplicy pediu para ter. Né? Mas a gente não tem como falar de acesso livre, democrático, e mesmo de regulamentação da maconha, sem ter participação popular. E acho que hoje o que ficou aqui é isso. Todo mundo participou. Obrigada, gente. Muito bom, Ângela, e eu aproveito para, a partir dessa fala e dessa manifestação, lembrar que essa semana o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento segundo o qual plantar maconha para produzir remédio é uma conduta atípica, não é crime. Né? E isso independe da pessoa ter ou não salvo-conduto. O salvo-conduto é apenas o reconhecimento de um direito que precede a sua declaração. Né? Então, é importante dizer que hoje, no Brasil, a jurisprudência que prevalece é de que plantar maconha para produzir remédio não é crime. Né? Apesar da gente saber que existe sempre uma resistência, não é, a esse tipo de entendimento em todos os níveis. Né? Mas o fato da gente estar aqui hoje, na Expo Cannabis, discutindo esse tema, já é uma grande vitória. E eu espero que outras vitórias futuras aconteçam rapidamente. Passo a palavra, então, para a Eliane. Eliane. Boa noite. Agradeço muito estar aqui, para mim é uma grande honra estar com vocês, ouvir vocês também, e vocês poderem nos ouvir, né? Eu sou psiquiatra, sou doutora pela USP, mas eu estou aqui como mãe, eu estou como uma mulher de terceira idade, uma mulher aposentada, e, assim, com muitas saudades do Padre Ticão. Então, Padre Ticão presente. É isso. Então, nós temos aqui em São Paulo um curso pioneiro com mais de 80 mil alunos, que se encerrou a inscrição da 10ª turma, preste atenção, tem a 11ª, daqui 4 meses, que ensina com todos nós, né, porque todos aqui colaboramos, que a gente tem que desobedecer leis injustas. Essa é a fala do Padre Ticão. E ele usava, né, a parábola que Jesus Cristo fazia milagres aos sábados, que era proibido, porque era para mostrar aos judeus naquela época que leis injustas devem ser desobedecidas.
Nós estamos aqui com os legisladores, lógico que a gente agradece, Caio, a gente agradece o Suplicy, e sabe que vocês estão fazendo de tudo. Mas a gente tem que dizer que a gente não precisa só de leis, a gente precisa de atos normativos. É só o Ministério da Justiça abraçar o Ministério da Justiça com a saúde, abraçar o de direitos humanos e a gente colocar a cannabis na farmacopeia. Certo? É só isso. É só isso. Se nós fizermos isso, a gente pode fazer um ato administrativo e colocar a cannabis dentro do programa, né, da farmácia viva, do PIX. Certo? E aí nós temos 8 profissões, desculpe a minha colega que me antecedeu, médica também, nós temos 8 profissões que nós podemos preparar para que possa fazer isso dentro do Sistema Único de Saúde, certo? E nós podemos orientar os pacientes, aqueles que precisam para plantar hoje, porque uma mãe... E aqui tem aqui simbolizando, né, a Margarete também, uma mãe planta no quintal, a Ângela planta no quintal, não sei se a Eunice está aqui, ou a Fernanda aqui, ou a nossa primeira mãe com uma associação do Projeto Mães Jardineiras, planta no quintal. Todos nós aqui podemos plantar no quintal, como plantamos hortelã, por que não? Porque essa planta é a única proibida no Brasil. Então, nós precisamos primeiro libertar a planta, as leis têm que libertar a planta, porque essa planta está sendo usada como bode expiatório para prender negros, pobres e vulneráveis, desde 1831 nesse país. Nós temos a primeira lei no mundo. Eu sempre falo, nós somos campeões, né? A primeira lei no mundo, essa não precisava, né? É que nem 7-2 no jogo, né, da Alemanha contra o Brasil, né? Essa a gente não precisava sermos o primeiro. Né? 7-1, né? Estou aumentando. Pois é, jogo futebol. Então, né? Nós temos um curso maravilhoso, o primeiro pároco no mundo que falou sobre a descriminalização e fez o maior curso da América Latina. Então, nós precisamos sermos campeões, não sermos os últimos como a escravidão. E a lei do Pito do Pango foi criada e foi reeditada e virou uma PEC agora, né? Então, é a lei do Pito do Pango 2, o que estão tentando fazer. Então, caros colegas, vocês têm mãe, vocês têm filhos. A cada 35 crianças masculinas nasce uma criança autista. E autismo não é prioridade. Epilepsia, essas doenças todas que a gente falou aqui, que vamos falar muito. Porque nós temos uma maconha na nossa cabeça. Nós temos a anandamida. E a cannabis é apenas uma insulina, como se fosse, né, para um diabético. Então, nós precisamos desmistificar, baratear, o SUS custear, a gente ter pesquisa, porque funciona, não é? A Margarete até fala isso, né? Mas funciona, todas as mães, a Cidinha aqui fala isso, porque funciona. Aí vem nós, cientistas, e provamos que funciona. Eu faço parte do primeiro grupo da América Latina que provou que funciona para autismo com óleo da Brace. Nós provamos isso. E vocês sabem disso. Né? A academia sabe disso, as sociedades que estão fazendo leis sabem disso? Não. Eu sou a primeira mulher psiquiatra que prescreveu para autismo em 2015. Eu fico muito feliz, mas isso custa, para mim, o primeiro processo ético dentro de um conselho de medicina. Certo? Tenho 30 dias agora para fazer a minha defesa. Certo? Então, nós sabemos o que custa, dói na carne. Dói na carne para mim, que sou uma mulher branca, privilegiada, e para um negro, e para um pobre, morre. Então, nós temos mais de 30 mil pessoas presas que vão se beneficiar pela coragem do STF, ao descriminalizar a cannabis. Então, nós precisamos libertar a planta e libertar os homens.
Porque nós estamos fazendo leis para punir homens que sabem milenarmente que a cannabis funciona. Nunca teve um caso de overdose por cannabis, mas cannabis, eu não estou falando sintético, purificado, delta 8, ou sei lá o que a gente for inventar, não estou falando disso, porque a gente já sabe, né, quais são os mecanismos, a gente vai inventar muitas drogas. O sonho do laboratório é ter isso aqui engarrafado e você pagar por cada partícula das mais de 1.000, sei lá quantas, né, vocês que são estudiosos, que podem me atualizar, produtos que tem. Eu uso demais o PEA, não sei se vocês conhecem, vende livre na farmácia, R$50. Qualquer um, as pessoas me ligam, doutora Eliane, você pode me atender? Autismo, eu falo, olha, eu não estou bem, estou com problema de saúde, porque eu também sou paciente, esse aqui é o meu medicamento, né? Eu falo, gente, vão comprando PEA, vão tomando, depois a gente conversa. Até o colega veio me agradecer aqui. Olha, meu filho autista está legal. Não era assim que a gente quer para tudo? Se lá fora, CBD, esse aqui é o CBD da PEP, Chante, que é 2-para-1. Que eu uso muito para autista, e até se a Margarete vier aqui, né, nós, infelizmente, né, estamos passando por uma fase que está fechada para novos. É esse nosso medo, que as associações fechem para novos, porque não dá conta. Nós temos quase 10 milhões de pacientes que poderiam se beneficiar, e a gente atende 180 mil, 200, 250. Então, precisamos plantar no quintal. É só assim que a gente vai fazer o acesso hoje e não ser criminalizado. Então, eu quero agradecer em nome, né, do advogado que está aqui na mesa e o Caio também, o legislador. Essa luta, porque é de todos têm que contribuir, desde o jardineiro, que não deixou a planta crioula morrer, né? Porque a gente precisa justificar as sementes. Elas são lindas, mas a gente precisa pôr aqui no nosso quintal, como é o quintal da Zona Leste, da Anice, como é o quintal lá de Guarulhos, da Fernanda e outros quintais. O de vocês também. Por que não? Porque com 5 plantinhas a gente dá conta de uma pessoa, e se for as 5 plantinhas da Maria Flor, que chegou a 5 metros, a gente trata a família inteira, não é? Então, é esse o meu apelo. Não criminalize nem médicos, nem advogados, nem pacientes, nem usuários, porque cada um tem o direito de ser o que quer dentro da sua casa e ser feliz, porque a gente precisa. Muito obrigada. Obrigado, Eliane. Passar a palavra agora ao Francisco Neto. Kiko, você tem a palavra. Obrigado, Marona. Bom, primeiro dizer da alegria de estar aqui nessa mesa, né, com a Eliane, com a Ângela, com o Caio, com o querido Suplicy aqui, uma enorme honra estar aqui ao lado dele. É uma alegria aqui muito grande poder representar a Fiocruz nesse momento também tão importante que está vivendo, de avanço, depois de momentos tão difíceis que a gente teve aí, que a gente viveu, né? E a gente, enquanto Fiocruz, eu queria fazer um resgate. Eu tinha pedido para ver se conseguia botar uma imagem aqui, eu não sei se a gente consegue colocar. Em 2015, a gente fez o primeiro seminário do programa de política de drogas. Na época tinha um outro nome, mas era um programa que era Maconha, Usos, Políticas, Interfaces com a Saúde e Direitos. E foi um seminário da Fiocruz, organizado junto com a Emerge, a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, e o qual a gente decidiu chamar de maconha. A gente falou assim, não vamos chamar de cannabis não, porque é maconha, né? A gente foi lá na Escola de Magistratura, com os desembargadores, os juízes, e alguns olharam meio assim e tal, mas foi muito bom o evento. E foi um evento que marcou para a gente na Fiocruz a entrada nossa desse debate sobre maconha, não só terapêutica, né? Maconha como um todo, até porque a gente debate a questão da guerra às drogas e do proibicionismo como um todo. A gente avalia que o debate sobre a maconha terapêutica é muito importante,
O debate sobre o proibicionismo da maconha é muito importante, mas a guerra às drogas não é restrita à maconha, né? A gente não pode esquecer que não adianta a gente resolver somente uma substância, embora, obviamente, seja um enorme avanço que a gente está vivendo internacionalmente no Brasil. Bom, e nesse seminário a gente discutiu sobre diversos aspectos, né, do uso de maconha, né, medicinal, religioso, recreativo, industrial. Na época o presidente da Fiocruz era o Gadelha, né, e o Sérgio Verani, o desembargador Sérgio Verani, foi quem pôde estar junto com a gente. Várias pessoas que estão aqui e umas que não estão aqui participaram desse evento. Queria marcar aqui o Siddhartha, acho que não está aqui, mas foi uma pessoa presente, o Emílio, que está aqui, não sei se está aqui agora, a Guete, o Eduardo Faveri, a Luciana Boatê, o Toffoli, a Julita Lembruber, o Fiore, que está agora na Senad, na diretoria de pesquisa da Senad, o nosso querido Chico Inácio Bastos, grande epidemiólogo da Fiocruz, e o pessoal do Uruguai. A gente fez esse seminário aí naquele momento que o Uruguai estava iniciando a implementação do primeiro país que fez a regulação da cannabis, aliás, da cannabis para uso adulto também, né? E o secretário da Junta Nacional de Drogas, Júlio Calçada, estava com a gente, assim como o presidente do Instituto de Regulação da Cannabis do Uruguai, que era o Augusto Vitale. E outra pessoa que estava com a gente foi o querido Carline, estava com a gente nesse seminário, foi muito, muito bonito. Memorável, assim, né? Teve também junto com a gente num outro seminário que a gente organizou junto com a PEP também, no Museu do Amanhã também. O Carline é uma pessoa que foi muito importante e para a Fiocruz, de alguma forma, né, tá atuando nesse tema, a gente sempre está tendo como referência essa proximidade, né, do que o Carline durante muito tempo falou e não foi ouvido, vamos dizer assim, né? Bom, peraí que eu ia ser... Estou fazendo uma colinha aqui. Bom, agora, nesse momento, a gente tem algumas falas públicas da ministra Anísia, lembrando que a ministra Anísia foi a primeira presidenta da Fiocruz, primeira mulher, a primeira não médica presidenta da Fiocruz, né? Cumpriu, estava no seu segundo mandato, quando foi escolhida pelo presidente Lula para ser a primeira ministra da Saúde do Brasil, e, nesse sentido, assim, né, já trazendo aí uma novidade, e particularmente nesse tema, ela logo no início se posicionou, e existe um empenho muito grande dela, os secretários dela têm debatido esse tema, é um tema que, em termos regulatórios, é difícil, é complexo, né? Os técnicos estão se empenhando, a gente sabe que a pressão de vocês é fundamental, né? Eu não sou nem ministro, eu estou no Ministério, sou da Fiocruz, mas acho que assim, né, eles têm entendimento, e eu acho que tem aí um compromisso muito grande. Como a Nízia veio da Fiocruz, eu sinto que dá para a gente sentir aí como parte, embora o Ministério tenha, obviamente, a sua própria dinâmica, né? E a gente lançou, enquanto Fiocruz, no dia 19 de abril, quase no 4h20, né? Foi no 19h20 que a gente... 4h19, enfim, eu até me confundi. Uma nota técnica para poder fazer um apanhado, né, sobre o que era o estado da arte, das evidências sobre o uso terapêutico de cannabis, e exatamente no sentido de colocar a necessidade do avanço regulatório que a gente deseja nesse sentido, né, no momento que a gente está vivendo, né? Então, a Fiocruz está plenamente assim, né, em sintonia com essa demanda colocada pela sociedade, né, com diversos setores da sociedade, entendendo que não tem mais questão e dúvida de que tem, sim, potenciais terapêuticos, alguns com evidências mais robustas, alguns com evidências ainda sendo construídas, certamente algumas outras ainda vão aparecer, algumas vamos ver que também não tem. A Raquel Pereira estava falando aqui antes, né? Acho que é importante a colocação dela, né, colocando que às vezes a gente não pode também hypar, né, e achar que é uma coisa que soluciona tudo, mas já tem robustez de evidência para a gente saber que tem, sim, uma necessidade da regulação, e a experiência de vários países nesse sentido. De fato, o Brasil não pode ficar para trás. Nós, enquanto Fiocruz, acreditamos que realmente é fundamental esse avanço, né? Bom, e a gente, do Programa Institucional, né, de Drogas, Direitos Humanos e Saúde Mental, entendemos isso nesse escopo, né, como uma coisa de promoção da saúde, né, produção de direitos, como uma coisa que está dentro do escopo do que é o princípio do SUS, o princípio do que é você dar um sistema universal,
um sistema que é integral de saúde para todas as pessoas, né? Então é uma ideia de igualdade social, de equidade, de reparação. Toda essa ideia, ela está intrínseca a essa ideia nossa, né? Não pode ser uma coisa meramente mercadológica, tem que ser uma coisa onde que o Estado de fato se comprometa a cumprir uma coisa que sem o Estado você não consegue dar conta, né? E isso é um desafio muito grande, porque você coloca uma escala muito grande nisso, né? Então a gente acha muito relevante conseguir dar esse avanço nessa escala e está empenhado aí em colaborar com os atores, né? Também com a Senad e outros atores nesse sentido. E, de novo, é muito importante a pressão da sociedade civil organizada para que a gente possa avançar nesse sentido. Vou fazer uma fala aqui curta. A gente agora está com um grupo que está reunindo uma série de atores dentro da Fiocruz para a gente poder pensar quais são as possíveis avanços que a gente tem, né, num prazo aí, né, um médio prazo, né, não um curto prazo, que nada é tão curto. E a gente está vendo a factibilidade, né, de 4 diferentes frentes, né, que a gente deseja avançar. E a gente está vendo como é que é possível cada uma delas. A primeira que é a implementação de capacitação e suporte técnico para a dosagem, né, de canabinoides e terpenos que estão presentes nos extratos. Então, a gente ter, né, a capacidade de ter a análise, né, inclusive de metais pesados, tudo mais, assim, né, conseguir saber o que é que está ali, qual é a quantidade que tem de cada canabinoide, e isso, fazer isso numa escala maior, né? A gente já faz isso, na verdade, né, já tem pontualmente isso, mas fazer numa escala maior, ou seja, que a Fiocruz possa ser usada para poder garantir, né, essa padronização, de alguma forma assim, né? A outra coisa é que a gente produza os óleos na própria Fiocruz, né? Então, que a gente consiga os insumos e que possa fazer óleos na Fiocruz usando o que a gente atende, a expertise, o parque, né? Em associação com diversos outros atores que também são muito relevantes. A terceira é a questão da pesquisa, né, gente? A pesquisa, principalmente, nesse momento, os ensaios clínicos, né? Ensaio clínico 1, 2 e 3, já são 3 fases que você tem de ensaio clínico, todo mundo deve saber disso depois da pandemia, né? Cadê o ensaio no 2? Não só pode usar vacina que não tem o 3. Então, tem toda essa coisa, são caros, demorados, né? Assim, são coisas que demandam um tempo e é fundamental, até porque a lei internacional nunca proibiu que a gente faça pesquisa em qualquer substância. E além disso, em 2020, a Comissão de Drogas Narcóticas, né, que tem esse nome pesado, decidiu que a maconha não era mais parte da lista 4, que é a lista que é das substâncias que não tem qualquer uso terapêutico, ou seja, tardiamente foi visto que obviamente tinha, e isso já é uma decisão da ONU, né, decisão da Comissão de Drogas Narcóticas, da OMS, e é fundamental a gente poder avançar nisso, e a gente está muito atrasado nesse sentido, então temos que investir muito em pesquisa, não só em ensaio clínico, tá, tem várias outras pesquisas, não só no campo também, né, biomédico, né, no campo também das ciências humanas como um todo, e é muito importante avançar nessa dimensão da pesquisa. A gente particularmente tem pensado em pesquisas na epilepsia refratária, dor crônica, na espasticidade ligada à esclerose múltipla, certos autismo, Alzheimer, enfim, né? Estamos pensando em algumas frentes que a gente vai ter que escolher algumas. E por último, a gente foi levar esse documento, né? O Valber, que é lá da Fiocruz, foi levar o documento para o Mário Moreira, que é nosso atual presidente, e a gente falou, olha, estamos pensando nisso daqui, né? Como é que você acha aqui? Tá ali. Ué, mas cadê o cultivo? Então, o nosso presidente perguntou cadê o cultivo. Então, a gente acrescentou o 4º item, que é o cultivo, né, de cannabis pela Fiocruz, isso obviamente, né, seguindo os parâmetros da Anvisa, a gente tem que ter todo esse cuidado, tem toda uma questão aí, né, de fazer isso protocolarmente correto, né, a Fiocruz tem que ser muito certinha nesse sentido, assim, a desobediência civil fica a cargo de outras pessoas, a gente tem que ser um pouquinho menos desobediente, mas a gente apoia. E é isso, né, eu acho que tem que ficar muito claro aqui, eu acho, para todos, o quanto que é desafiador para o poder público, mesmo quando há uma vontade política, esse tema, até pela complexidade na dimensão das contradições que tem políticas e também técnicas, regulatórias, né, desse processo, e dizer que a Fiocruz está plenamente, né, a presidência da Fiocruz junto nessa luta para que a gente possa avançar, obviamente pensando toda a questão de eficácia, toda a questão de segurança, a gente preza, obviamente, para que isso tudo, né, que a Raquel pontou na mesa anterior, seja levado em consideração, tem que ser feito com muita seriedade isso tudo, mas é muito importante a gente estar junto. E é isso, viva o SUS, viva a saúde coletiva, viva nós.
Obrigado, Kiko. E agora, para fechar com chave de ouro, o Suplicy vai cantar Blowing in the Wind. Não, brincadeira. Suplicy, a palavra é sua, por favor. Você sabe que é consistente com o uso da cannabis para que haja paz no mundo, cantar uma canção pela paz. Se vocês quiserem, ao final eu canto. Mas, querido Cristiano Marona, diretor da Plataforma Justa, tão significativo, quero agradecer a todos os organizadores desta Expo Cannabis, acho que é a primeira em São Paulo desta natureza. Eu quero lhes dizer, eu estou surpreendido desde a hora que eu cheguei aqui, por volta das 5 horas, eu encontrei uma multidão que animadamente falava das coisas tão boas que estão acontecendo e um animando ao outro, a outra. Então, quero cumprimentar ao Francisco Neto, secretário executivo do Programa de Política de Drogas da Fiocruz, meu colega, amigo, coordenador, presidente da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial, Caio França, que logo que cheguei na Assembleia Legislativa, dia 15 de março, ele me convidou para me tornar o vice-coordenador, vice-presidente desta frente, e eu falei, puxa, está de acordo com as coisas que eu estou querendo ver e nestes anos últimos, seja como senador, como vereador, me interessei gradualmente mais, ainda mais quando, por exemplo, conheci a Cidinha Carvalho, peço que levante a Cidinha de Carvalho, que é da Cultive, e se for possível se levantar também, a Clária, que é amiga, é minha amiga, ela se tornou minha amiga, a Cacá. Olha, eu soube que a Cidinha foi assim a primeira mãe que conseguiu na justiça o direito de plantar em casa a cannabis medicinal. E eu, então, fui visitá-la, ela me convidou e vi na sua casa uma plantação tão bem feita e também conheci a Clara, chamada Cacá, e me tornei um amigão dela. Ela está hoje aqui, já demos diversos abraços no dia, mas... E aí, a Cidinha me contou como é que a Cacá tanto melhorou do síndrome de Dravet que a afetava. Eu fiquei mais entusiasmado para estar em ações ao seu lado, Caio França. Ainda, outra coisa que aconteceu, eu aqui gostaria até de convidar para estar aqui ao meu lado o Enor Moraes, presidente da Associação Terapêutica Medicinal Flor da Vida. Eu gostaria, Enor, de convidar a todos os diretores, presidentes das entidades que cuidam da cannabis, mas eu não os conheço todos. Hoje estou vindo aqui com entusiasmo interagir com todos vocês, mas aconteceu que, por amigos comuns e o próprio Caio França, eu fui convidado para
fazer uma visita a Franca no mês passado, e é isso que foi em julho, aliás, 21, 22 de julho, e eu fui com a Mônica Dallari e nós fomos visitar 3 lugares diferentes de onde funcionam. 2 deles onde são atendidas pessoas por médicas e enfermeiras, terapêuticas e tudo. E eu fiquei comovido mesmo ao ouvir o testemunho de mães e de pais ao lado de crianças, seja de 1 ano de idade, de 2, de 4, de 6, 7 anos de idade, que haviam se transformado e melhorado extraordinariamente a sua qualidade de vida graças à cannabis medicinal. Eu fiquei cada vez mais entusiasmado com o seu convite de estarmos trabalhando nisso. E eu quero lhes dizer que há uma nova missão para todos nós, Enor e quem puder ir, que é representante das associações terapêuticas, como da Flor da Vida, porque na terça-feira próxima, acho que de manhã, acredito que a partir das 9 ou 10 horas da manhã, haverá um encontro na Câmara dos Deputados, convocado pela deputada federal do Rio de Janeiro, do PSOL, Marília. Tarília o quê? Petrone. Tarília Petrone. E com o objetivo, tal como estamos aqui realizando, de mostrar, primeiro, que a cannabis tem uma finalidade terapêutica tão significativa como aqui estamos ouvimos há pouco também a chilena amiga do querido presidente Pepe Mujica, obrigado, que teve a coragem de ser um pioneiro na legislação sobre a cannabis aqui na América Latina. E então, esta reunião terá por propósito fazer um apelo muito forte ao presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, para que possa... O que aconteceu lá? Estava por ser aprovado o projeto 399 do deputado Paulo Teixeira, ao qual foram apensados diversos outros projetos, todos na direção de bem permitir o uso da cannabis para as mais diversas finalidades e também para permitir, promover que as universidades e entidades de pesquisas possam estar interagindo com as associações tais como a Flor da Vida, porque é importantíssimo a realização de pesquisas para nos dar a conhecer como é a dose necessária, que tipo de mistura deve ser feita para que estes remédios provenientes do uso da cannabis possam efetivamente melhorar extraordinariamente a qualidade de vida das pessoas, não é? As pessoas que tenham alguma dessas doenças. Nesses últimos anos, houve um aumento significativo na aceitação e legalização da cannabis medicinal em tantos países ao redor do mundo. Essa percepção mudou, impulsionada por pesquisas científicas
que indicam seus benefícios terapêuticos. Entretanto, a criminalização da maconha, em particular, como aqui já foi assinalado, tem sido usado historicamente como uma ferramenta de discriminação social e racial, resultando num grande número de pessoas jovens, negras, que estão presas, condenadas por delitos não violentos relacionados à planta. Como você sabe, ao longo da minha trajetória política, pelo menos grande parte aqui sabe, eu procurei sempre ser um defensor dos direitos humanos, procurando garantir a todas as pessoas que tenham acesso à política de maneira igualitária. E por isso, por exemplo, que eu tanto luto pela renda básica de cidadania até que se torne universal e incondicional. E, contudo, a falta de informação e educação sobre os benefícios da cannabis tem favorecido a estigmatização das pessoas que a usam. Daí porque é fundamental que possamos democratizar o acesso à cannabis terapêutica, independentemente da condição socioeconômica de cada pessoa, e buscar o estigma relacionado ao uso, buscar diminuir esse estigma, além de garantir a desburocratização da realização de pesquisas sobre as aplicações de cannabis no âmbito da saúde e para melhorar a qualidade de vida. Embora existam evidências cada vez mais promissoras sobre os benefícios terapêuticos da cannabis em diversas condições médicas, como aqui especialistas já afirmaram, mas convém relembrar, ansiedade, autismo, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, fibromialgia, síndromes raras, entre tantas outras condições. E muitas pessoas ainda não têm acesso. E, atualmente, estou como vice-coordenador da nossa frente parlamentar e eu quero, junto com o Caio França, continuar a realizar audiências públicas como as que já realizamos. Inclusive, proximamente, nas próximas semanas, nós estaremos apresentando um debate sobre o trabalho das associações, tais como a Flor da Vida, e vamos apresentar e convidar todos os interessados para assistirem os vídeos da história da Flor da Vida. E se alguma outra entidade tem também vídeos a apresentar, pode falar comigo e com o Caio França, que nós estaremos de portas abertas. E, enfim, queremos mais e mais contribuir para que mais pessoas tenham acesso ao tratamento da cannabis terapêutica, dissipar mitos e estigmas em torno do uso da planta, para ajudar a proteger o direito à informação e à vida das pessoas. Olha, um grande entrave observado é que a RDC 327 da Anvisa, que trata da produção do medicamento de cannabis, deixou de fora o trabalho das associações dos pacientes, que seguem uma linha de raciocínio muito mais pragmática ao aplicar o RDC 18 ou o RDC 26, além de trabalharem com as PICs, práticas integrativas e complementares do SUS, que são recursos terapêuticos que buscam a prevenção de doenças e recuperação de saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano
com o meio ambiente e a sociedade, além de entenderem que a cannabis deve ser reinserida na farmacopeia brasileira, a ser tratada como um fitoterápico. Espera aí que eu quase que me perdi aqui nesse entusiasmo, mas eu quero lhes dizer que na semana passada, foi nesta semana que eu estive na Anvisa, pedi uma audiência para a direção da Flor da Vida com a segunda diretora da Anvisa, a senhora Meiruzi Freitas, que atendeu a mim, o Enor Moraes, da Associação Cannabis Medicinal Flor da Vida, e o professor André Gonzaga, da Unesp de Araraquara, e nos recebeu de forma muito acolhedora, atenciosa, comprometida. Percebemos que com ela, dentro dela, uma afinidade muito grande com os propósitos de todos nós aqui. Nós discutimos sobre os encaminhamentos a serem seguidos para ampliação do uso e realização de pesquisa sobre a planta e possibilidades de uso terapêutico. E será importante que também tenhamos o envolvimento de diversos entes federativos, como o Ministério da Justiça, a Casa Civil, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Ministério da Saúde. E naquele mesmo dia, eu aproveitei a presença em Brasília, fui almoçar com meu grande amigo, o deputado Paulo Teixeira, que justamente hoje é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, e com ele nós falamos da importância de projetos de lei como o 89/2023, 399/2015, para que sejam votados, e justamente para ter uma regulamentação que versa sobre cultivo, preparo, comercialização e transporte da cannabis terapêutica. E eu acho, sinceramente, que a cannabis tem um sentido de colaborar para que tenhamos, primeiro, mais amor entre as pessoas, portanto, condições de atender a conclamação do Papa Francisco, colocar em prática aqueles instrumentos de política econômica e social que possam significar a realização da justiça. E eu, por isso que, vocês sabem, tanto batalho para que possa se tornar uma realidade a lei da renda básica, até que se torne universal e incondicional para todos os brasileiros e brasileiras. É uma lei já aprovada e sancionada pelo presidente Lula há 19 anos, a Lei 10.835, em 19 de julho passado, o presidente Lula e os ministros da Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Social assinaram a lei que institui novamente o programa Bolsa Família, definido como um passo na direção da implementação e universalização da renda básica de cidadania. Agora está, portanto, ao alcance de todos nós. Se vocês, então, agora, com entusiasmo, ajudarem, porque foi aqui sugerido, se com entusiasmo para
promover a paz e acabar com as guerras lá da Rússia com a Ucrânia, Israel e Palestina e tantas outras. Então, se puder, você que sugeriu, né? Então, se o mediador sugeriu, vamos lá, podem levantar e cantarmos a canção de Bob Dylan, Prêmio Nobel de Literatura. The answer, my friend, okay, is blowing in the wind. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must some people exist, like the Brazilian people, before they are allowed to be free? And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before he can see the sky? And how many years must a man have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Eduardo Suplicy, showman, muito obrigado. Sensacional. Fechando com chave de ouro o nosso evento. E eu queria, para finalizar, dizer o seguinte. Recentemente, uma dirigente de uma associação de indústria canábica disse que se o Supremo Tribunal Federal descriminalizar a posse de uso de drogas para consumo pessoal, isso vai atrapalhar a indústria da maconha medicinal do Brasil. E eu acho importante recordar duas coisas. Primeiro, em 2013 e 2014, quando não havia remédio à base de cannabis para vender nas farmácias, quem fornecia o óleo rico em cannabis para pessoas que precisavam desse remédio para tratar de doenças graves eram cultivadores de maconha, usuários sociais, né? Mas quem criou a tese do habeas corpus preventivo, que hoje permite que pessoas com proteção judicial cultivem a maconha para produzir o próprio remédio, são ativistas que defendem a legalização do uso de todas as substâncias, né? Então, essa é uma luta de todos nós, não é? É uma luta de todos nós. É isso aí. Viva a Expo Cannabis, parabéns a vocês que fizeram essa mesa maravilhosa, parabéns Suplicy, e parabéns por você defender a renda universal obrigatória, que é uma das pautas mais importantes que existem em todos os tempos. Parabéns pela sua atuação. Boa noite, pessoal, valeu.
A Expo Cannabis Brasil agradece. A Expo Cannabis Brasil agradece a todos. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a programação deste primeiro dia do Expo Cannabis Brasil.